Hoje nós temos aqui um tema até muito interessante, que é pedir uma resposta. Tem muita gente esperando resposta, né? E hoje nós estamos pedir uma resposta, né? Em Romanos 12, 1, 2, fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Depois de escalar uma grande colina teológica, Paulo dá outro rumo ao seu discurso. Os primeiros 11 capítulos fornecem uma base para a nossa fé. Mas a partir do capítulo 12, ele nos mostra a base para o nosso comportamento. Primeiro doutrina, depois deveres. Paulo argumenta que 4 caminhos são a resposta lógica para a graça de Deus. Ele sabe que esta é uma experiência elevada, mas usou 11 capítulos para dar as bases teológicas para essa grande pergunta. Ele se ligou aos outros, tocando os seus corações por meio de um grande desafio e esperou deles uma resposta. Paulo entra em demanda com os seus amigos, baseado na misericórdia de Deus, para que, amorosamente, eles se rendessem ao Senhor. Ele os incentiva a uma resposta por essas 4 formas, não é? Então, nós temos 4 formas e a quinta é o pastor Rogerinho que vai nos mostrar a forma. Desse jeito. Mas é interessante, Guerra, porque de repente a gente começa a pensar, né? A gente até comentou ontem a respeito da carta de Paulo, né? Essa epístola de Paulo aos Romanos. E se você não viu o programa de ontem, eu acho que vale a pena buscar, né, no site da Rede Super, de Tudo Um Pouco, Clínica da Alma, e dar uma olhadinha naquilo que a gente falou ontem, porque ele realmente trata essas questões de uma maneira profunda e teologicamente embasadas em tudo aquilo que não somente ele viveu com a sua experiência, não somente com aquilo que ele recebeu diretamente do Senhor, mas também muito bem fundamentada em toda a estrutura da Torá, das leis e dos profetas. Então, isso é muito interessante. Né? Não só fundamentar numa revelação nova, mas sustentar essa nova revelação em uma revelação que já existe. Então, Paulo faz isso. A medida dali para frente, e nós vamos ter, se não tenho muita certeza, acho que são 3 programas que nós vamos fazer baseados nesse capítulo específico, que é o capítulo 12. Porque é quando Paulo começa a trazer as coisas de uma dimensão teológica para uma questão prática. Não é? A grande pergunta é, e aí? Como viver esse cristianismo? Não é? E aí, como que eu vou conseguir viver todas essas situações e todas essas questões que são colocadas e qual vai ser a minha conduta, né? De uma maneira que eu tenha uma vida cotidiana, né, nesse mundo, mas que seja condizente com tudo aquilo que fundamenta a minha fé e que fundamenta essa nova trajetória que eu estou, né, nesse caso, que a igreja estava começando. Porque Paulo escreveu para uma igreja bem jovem, né? É uma igreja com menos de 100 anos, com certeza. A igreja devia estar com aproximadamente uns 50 anos, no máximo 50, 60 anos, quando Paulo está escrevendo isso. Então é uma igreja bem jovem, uma igreja que ainda não tinha tantas experiências compartilhadas, mas Paulo deixa esse fundamento bem sólido e a partir daí começa a descrever de uma maneira muito prática.
E aí ele já começa a descrever isso de uma forma prática, falando exatamente a respeito da vantagem que é se submeter à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, é motivador, né? Pensar em viver alguma coisa que até então a gente não estava vivendo, porque ele escreve isso e na maioria das vezes a igreja gentílica em Roma precisava ter essa visão, não é? Porque largar os prazeres do mundo terreno e seguir na direção de uma outra visão completamente diferente, onde os prazeres carnais que aquela cultura e aquela sociedade viviam nelas não cabe mais, então ele tinha que propor pelo menos alguma coisa que fosse boa e agradável. Então ele diz que ela é boa, que ela é agradável, mas antes de tudo ela é perfeita. Perfeita, até porque ela tem uma origem num Deus perfeito. Né? Essa é a certeza, né, dentro dessa perspectiva, dessa questão de um Deus perfeito. Não é? Então a gente pode estabelecer a nossa confiança e a nossa dependência nesse Deus maravilhoso. Não é? Olha só, nós temos algumas perguntas aqui, Rogério, participações. DDD 27, que é do Espírito Santo, ele diz assim, ó: se faço tudo, entre aspas, certo e tudo dá errado, seria a hora de inverter as ações para obter resultados diferentes? É uma boa pergunta, né? Inverter as ações significa deixar de fazer certo? Pois é. Essa é a questão. Porque inversão é o uso contrário. O contrário. Né? Se você está avaliando que está fazendo tudo certo e agora você está pensando na possibilidade de inverter as ações, significa que você está pensando na possibilidade de fazer errado. Aí eu quero deixar o seguinte questionamento para você. Se fazendo tudo certo, você já não está recolhendo os resultados que você deseja, isto é, já está dando errado, avalia se você fizer errado. Como é que isso vai ficar? Não é? Então avalie bem, não é? O que é fazer, inverter as ações, não é? Então é uma situação de buscar do Senhor mesmo a resposta, não é? E o Senhor mostrar onde que talvez, entre aspas, você esteja errando. Ou, como o Rogerinho falou, onde talvez você não está colhendo aquilo que você espera. Mas será que aquilo que Deus espera é o errado? Só o que você espera que é o certo? Aí a gente tem que avaliar, não é mesmo? Sim. Tem que ser do jeito que eu quero. Opa, será que o que está acontecendo é que você não está aceitando aquilo que você está colhendo e você está achando que é errado? Nós fizemos, inclusive, Rogério, quando você começou a falar, eu lembrei de uma coisa que a gente falou há alguns programas atrás a respeito de sucesso, como obter o sucesso. Nós temos alguns programas com essa temática. Então, olha bem, se eu faço a atitude certa com a motivação errada, tá certo? Então, eu corro o risco de ser frustrado. Por quê? Ainda que eu faça o certo, a minha motivação não vai ser alcançada porque ela está errada. Então, isso gera frustração. Essa equação não é boa, tá certo? Até porque o resultado dessa equação é frustração. Mas por que o resultado dessa equação é frustração? Porque o primeiro termo dessa equação é motivação errada. E muitas vezes nós achamos que nós estamos fazendo certo e não estamos, né? Isso. A ideia é essa, igual aquela mulher que 100 soldados marchando na avenida, e os 99 marchando certo, e o filho dela era o único que estava marchando errado, né? Ela virou para a amiga dela e falou: só meu filho está marchando certo, né? Os 99 estão errados. Todo mundo com o passo errado. Todo mundo errado. Está no passo certo. Mas é o meu filho, né? É meu filho. É meu filho. Então tem que ver isso, né? Vamos aqui, temos outra participação da Helena, do Rio de Janeiro. Ela diz assim: bom dia, pastores, a paz. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o pastor Rogerinho. É normal o pastor presidente perguntar para a gente o que a gente faz da vida e quanto que ganha? Fui no gabinete do meu pastor e ele me fez essa pergunta. Eu saí de lá mais decepcionada do que entrei. Obrigado, que Deus abençoe vocês, Helena do Rio de Janeiro.
Rogério, essa é uma situação que a gente tem que ver um contexto e aí vamos voltar de novo na motivação. Né? Se você foi até o gabinete do pastor, atrás de uma palavra pastoral, ele com certeza pode ter feito perguntas para entender o contexto em que você está. Né? Com certeza. Isso não quer dizer que ele está querendo saber o que você faz e quanto você ganha, porque está interessado no seu dinheiro. Até porque, teoricamente, a gente já supõe que você entrega fielmente os seus dízimos. Então, se você entrega fielmente os seus dízimos, não precisa dele perguntar quanto você ganha. Por isso não é uma questão normal, não é? Pode acontecer, sim, não há nada de errado nisso, né? Mas, se você é fiel nos seus dízimos, por aquilo que você entrega no gasofilácio, ele vai saber quanto que é a sua renda. Né? Agora, eu, tanto como conselheiro quanto como coach, em muitas vezes, eu preciso saber qual é o orçamento da pessoa, qual é o orçamento familiar, até mesmo para orientar em determinadas questões, principalmente quando o problema ou a situação tem uma base ou uma influência financeira. E que é muito comum. Né? É muito comum. Problemas nos relacionamentos por causa de dinheiro, problemas de até mesmo na própria conduta da pessoa, por não saber, não dar conta, né, de viver com aquilo que tem ganhado, de gerar... compulsiva. Né? Exato, tem um punhado de situações que vão, né, que a gente vai até ter que fazer mesmo essa pergunta. Tem que perguntar. Né? Não só quanto você ganha, mas o que você faz com o que você ganha. Isso né? mesmo. E espiritualmente também procede. Agora, depende do contexto, né, e do caminho dessa conversa. Exatamente. Né? Isso mesmo. Temos aqui a participação aqui de Belo Horizonte. Cenário novo, ficou lindo. Ainda mais com o pastor Guerra de Black. Muito elegante. Olha aí, beleza. Obrigado pela sua audiência. Okay. Não, foi muito bom, porque ele ontem falou da minha camisa amarela o tempo inteiro. Hoje já soltaram. Ô, Rogerinho, essa irmã, a irmã Helena, lá do Rio, diz assim: pastor, a minha conversa com ele foi a respeito de trauma da minha infância e a dificuldade que eu tenho de acreditar nos pastores hoje. Não vem o caso das questões financeiras. Né? Obrigado. Olha, Rogério, às vezes, até traumas da infância podem levar a gente a avaliar como que a pessoa se relaciona com o dinheiro hoje. Ela está falando que não tem nada a ver, né, com relação à conversa. Ok. Mas isso pode acontecer sim. Agora, o que a gente precisa entender, minha irmã, é que ele fez uma pergunta, talvez até mesmo só por curiosidade, não é? E se você achar por bem responder, responda. Se achar por bem não responder, não responda. Né? E é alguém que já tem essa sequela de confiar, qualquer pergunta um pouquinho diferente já é motivo para você continuar desconfiando. Sim. A gente sabe, né, disso, que a gente lida com isso todos os dias. Todos os dias. Todos os dias nós lidamos com pessoas assim. E a gente sabe que o inimigo sempre vai proporcionar, entre aspas aqui, proporcionar situações para que você continue desconfiando, não é? Pela forma que a pessoa olha, pela forma que a pessoa, o corpo dela fala, tudo é motivo para que você continue desconfiando ou permanecendo nessa plataforma que nós chamamos de insegurança e de desconfiança. Né? Já entra armado, né? Já entra armado. Já entra armado. E qualquer coisa que vem já né? Entende? Então, minha irmã, desarma. Isso. E guarde o seu coração. E guarde o coração. Muito bem. Vamos lá. Paulo fala aqui das 4 formas, a quinta foi o Rogerinho, já respondeu. Então, nós temos aqui apresentação. Devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. Não é o que Paulo declara. Não é? Tem muita gente morta aí, Ô, Guerra, é interessante que ele fala que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, mas lá atrás ele fala que nós precisamos morrer em Cristo. Em Cristo.
Então, se eu morri em Cristo, como apresento o meu corpo como sacrifício vivo? Aí não há uma discordância. Sim. Na realidade, é uma forma prática que Sim. ele está dando para nos mostrar como devemos morrer em Cristo. Muito bem. Né? Então, apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo significa morrer em Cristo, apresentar não só o nosso corpo, mas até mesmo a nossa própria vontade. Sim. E aí é que está a grande questão. Se eu apresento o meu corpo como um sacrifício, e aí significa estar pronto para o holocausto. Sim, com né? certeza. Estar pronto para morrer. Porque o sacrifício é aquele vai com certeza ser estabelecido através da morte. Então, eu me apresento. E aí tem a questão muito interessante que é da voluntariedade. Né? Não é simplesmente Deus exigir, é você se voluntariar e se apresentar para Ele. Senhor, eis-me aqui. Sim. Né? Então, como Isaías lá em Isaías capítulo 6, ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, eis-me aqui, eu estou aqui como um sacrifício, isto é, o Senhor pode fazer aquilo que o Senhor quiser. Né? Então, como sacrifício vivo, no sentido de que eu estou vivo, mas não me importo de morrer. Né? Com certeza. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.